para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar com o Corpo de Bombeiros que lança manual com protocolos de atendimento a PCDs em Roraima. Nesta edição do nosso podcast, nós recebemos o capitão Eudeliano Arraes, subdiretor da Folha de Pagamento da Diretoria de Pessoal e Legislação do Corpo de Bombeiros de Roraima, para falar sobre o novo protocolo de atendimento de urgência e emergência a pessoas com deficiências. Muito bem-vindo, Arraes, ao Entrevistas DPE. Eu que agradeço o convite, né? Estamos aqui para conversar sobre esse protocolo. Muito bem. E você pode aí nos explicar o que consiste aí esse novo protocolo de atendimento a pessoas com deficiência? Na verdade, esse protocolo ele consiste num manual, que dentro desse manual contém o protocolo que é orientativo para as atividades, né, operacional da corporação. Isso se deu considerando o comandante, né, ter essa sensibilidade e perceber da necessidade de fomentar dentro da instituição essa capacitação e o conhecimento mínimo das características do público PCD, né, para poder dar aquele suporte, aquela assistência numa ocorrência, no momento em que o bombeiro for acionado. Né? Encontrou uma vítima e conseguiu identificar que ela é uma pessoa com deficiência, a gente vai prestar o apoio direcionando especificamente para aquela particularidade que ela apresenta ali, né? Qual a maior dificuldade. E a gente sabe das limitações, né? Então é uma forma de orientar o militar a se portar e até mesmo a prestar um atendimento mais humanizado nessa situação. Muito bom, nós precisamos muito disso, sabe? Sim. A gente, quanto mães atípicas, a gente sente essa carência, essa necessidade em todos os aspectos. E em se tratando de socorro, nossa, começamos muito bem hoje a nossa conversa, porque merecidamente. Sim. E, na verdade, é só um projeto embrionário, digamos assim, na instituição. Ele não é conclusivo também, porque a gente vai ter que atualizar à medida de que forem aparecendo novas deficiências, fechando novos diagnósticos, né, de outras deficiências. A gente também tem que atualizar o manual e o protocolo para prestar esse atendimento sempre inclusivo, né, e promovendo essa acessibilidade. Exatamente, até porque são vários tipos de necessidades. Né? Então tem que estar mais ou menos preparado ali para lidar com todas as diferenças, com todos, a diferença de cada um. É bem por aí. E fala pra gente aí, existe algum tipo de demanda que seja mais ou menos comum aí de acontecer com as pessoas com deficiência? Você pode dar algum exemplo aqui pra gente? Na verdade, a gente já tem exemplos dentro da corporação de ocorrências que foram identificadas pessoas com deficiência, né? Então, a partir disso que a gente também tomou essa iniciativa, né, de produzir esse protocolo. Porque o nosso canal de contato com a população é o telefone 193, né, que seria o nosso canal de emergência. Então, a pessoa numa situação lá de vulnerabilidade, um acidente onde ela esteja envolvida, ela entra em contato. E aí, os nossos despachantes atendentes, eles vão fazer a triagem e, nesse momento, eles percebem, né, identificam lá. Porque o protocolo, ele direciona para essas duas condições. Quando o solicitante, ele é PCD, ou então quando o solicitante está próximo de uma vítima que é PCD, né? Por exemplo, um transeunte presenciou um acidente e nessa situação ele liga para o bombeiro, já que a pessoa está acidentada, digamos ali, né, um acidente de trânsito que a pessoa não pode se locomover, alguma coisa nesse sentido. E aí o solicitante viu lá que era uma pessoa que usa cadeira de roda ou então estava com uma muleta, então ele percebe. E aí o nosso despachante atendente, ele vai coletar a maior quantidade de informações a respeito daquela pessoa que está acidentada e já vai passar para a guarnição que vai atender a ocorrência, né? Nesse caso, a gente diria que é o nosso resgate urbano de acidentado, o RUA, né? Ele vai já direcionado sabendo que aquela pessoa que está lá acidentada, ela é uma pessoa com deficiência. E aí a gente já vai priorizando, né, o que precisa fazer, qual as circunstâncias lá em que a vítima se encontra. Se ela estiver consciente, né, como que a gente vai abordar ela. Porque você tem que manter a tranquilidade e tranquilizar a situação naquela
momento em que a pessoa se encontra, né? Então, assim, a gente já teve algumas ocorrências e quando o militar ele não tem essa noção, ele chega num local da ocorrência e às vezes ele nem sabe como interagir, né? Porque às vezes a gente já teve situação de deficiente auditivo, que a vítima, pelo fato dela não ter essa oralidade, ela não conseguia se comunicar. Então, torna ali o atendimento mais dificultoso, né? Então, quando o militar percebe que é um deficiente auditivo, ele já vai utilizar os recursos adequados ali. A gente já tem implementado lá na nossa central de comunicação a webcam. Se for necessário, a gente faz uma chamada de vídeo, pede o contato dele, faz o retorno, porque para essa comunicação ser efetiva, o ideal seria ter noção de Libras. E assim, a gente já tem ali um estudo, uma implementação para a disciplina de Libras voltada, né, aplicada para a atividade de bombeiro. E com essas instruções do protocolo, a gente também passou algumas orientações mínimas ali, básicas, para poder fazer essa comunicação. Ainda que seja ali de forma incipiente, né, o protocolo, mas a gente já tem esse suporte para dar para o deficiente, independente da característica dele, seja, né, um deficiente visual, um deficiente físico, deficiente mental, intelectual, sensorial ou uma deficiência auditiva mesmo. Exatamente, isso é muito importante, esse trabalho que vocês vêm fazendo, porque ele é um desafio muito grande, já principalmente quando se fala de comunicação. Sim. Os autistas também, eles têm muitos, né? Dependendo do grau de autismo de cada pessoa, eles têm também, eles vêm com essa característica muito forte neles, que é a falta de comunicação. Alguns conseguem compreender, aqueles autismo mais severo é bem difícil de lidar, eles ficam bem agitados. Sim. E, enfim, eu acho assim um trabalho maravilhoso, um olhar muito carinhoso, muito especial voltado a esse público. E a gente já teve também a ocorrência com vítima autista, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. É muito interessante porque, como você bem mencionou, né, cada um tem a sua particularidade. Isso. Então, quando o militar ali ou, né, o comandante da guarnição, ele não tem noção dessa sensibilidade do autista, ele não sabe como abordar. Então já foi orientado, né? A gente tem que fazer, porque muitos não mantêm um contato visual, né? Até o contato físico. Então a gente já tem o ideal ali de um reforçador para trazer a atenção daquela vítima, né? E era um jovem, eu lembro que ele não conseguia, né, se comunicar. Então a gente já tem essas orientações no sentido de quando chegar no local da ocorrência, desligar o giroflex, né? Que no caso é o nosso sinalizador luminoso, né? Ou então até o sonoro, porque tem uns que têm sensibilidade a todas essas... Hipersensibilidade. E aí também tem a condição dos reforçadores, né? Que ele só dá atenção se ele tiver, por exemplo, eu não vou saber precisar agora, mas eu lembro que ele só prendemos a atenção dele quando levou o brinquedo, que eu acho que era um ursinho, uma pelúcia, ou era um dinossauro, não vou lembrar assim. Quando ele conseguiu dar atenção para os militares e a gente fazer a abordagem. Na verdade, ele estava em cima do telhado e não conseguia mais descer. Eu acho que ele brincando, né, ali em casa, conseguiu subir no telhado da casa dele, chegou lá em cima, ele não conseguia mais descer. E aí essas pessoas, né, com deficiência, até mesmo pela essa particularidade deles, eles perdem a noção do perigo. Então, um passo em falso, né, ou então uma reação brusca ali de um militar poderia assustar e a pessoa cair, né, e provocar uma consequência ainda mais grave. Então, esse protocolo, ele traz essas demonstrações, essas considerações que a gente tem que levar em conta sempre que for atender uma pessoa com deficiência. Por isso, tão importante esse preparo todo que vocês têm, né, gente? Muito lindo isso. Fico, assim, lisonjeada quando eu vejo alguém voltar os olhares para essas pessoas com deficiência. E fala pra gente aí como é que vai funcionar o protocolo do momento em que o solicitante informar sobre a deficiência. Você pode nos dar aí o passo a passo? Sim, o protocolo ele já é ilustrado, né? Ele vem dividido em cores e para cada companhia ela é uma cor diferente. E aí eu dou o exemplo,
Aqui na capital a gente tem 4 companhias, né? Que seria o COCB, que é a Comunicação de Operação, perdão, a Companhia de Operações e Comunicações de Bombeiro, que é exatamente a companhia onde fica localizado a nossa central de atendimento 193. Tem a Companhia de Busca e Salvamento, que a gente chama de CBS, a Companhia de Atendimento Pré-Hospitalar, que é responsável pelo resgate, né? Que faz esse atendimento de primeiros socorros, e tem a Companhia de Combate a Incêndio. Então, quando o solicitante ligar para a Central 193, o atendente despachante vai lá, né, na comunicação normal, como se a gente estivesse tratando com qualquer cidadão, e pergunta qual a condição da vítima, e vai dizer, né, a situação em que ela se encontra lá, e a partir dessa triagem ele vai direcionar, não, por um exemplo, né? É um acidente de trânsito, então a gente já sabe que é companhia de emergência pré-hospitalar. Se não tiver nenhum tipo de encarceramento, né, múltiplas faturas, nada muito assim dificultoso na ocorrência, foi só um acidente simples, uma batida, né, entre veículos, vai o resgate. No caso em que ocorra um engavetamento, por exemplo, mais de um veículo que ficou vítimas presas na ferragens, vai o salvamento que ele faz, né, o acesso à vítima, libera essa vítima e os socorristas vão lá e fazem o atendimento, a imobilização e leva até a unidade hospitalar mais próxima. Então, a partir do momento que entrar essa ocorrência no 93, o nosso atendente despachante ele já está orientado e ele tem lá o protocolo pronto para ele, né? No caso, o solicitante geralmente não é a vítima, né? Porque a vítima está lá na situação delicada. Exatamente. Mas aí o solicitante diz, né? Olha, a vítima que está lá, por exemplo, é uma pessoa de cadeira de rodas, ou então ela não tem, né, um membro inferior, um membro superior. Então, quando o atendente recebe essas informações, ele já olha lá, opa, é um acidente de trânsito, eu vou na página vermelha, que é referente ao, né, o atendimento pré-hospitalar. E pergunta, faz as perguntas objetivas direcionadas, né, para aquela pessoa, para saber o maior número de detalhes, né, dessa pessoa. Porque dependendo das características físicas, né, a gente tem que saber atuar. E isso também vai depender muito do nível de consciência da vítima. Porque se a vítima ela estiver inconsciente lá no momento da ocorrência, é um atendimento normal, até mesmo porque todos nós somos normais, né? Exatamente. É a condução como se fosse uma pessoa comum, né? É um ser humano, então a gente vai, né, fazer a imobilização normal, né, colocar na maca, estabilizar ela e conduzir até a unidade hospitalar mais próxima ali para esse suporte. Então, de fato, para estabelecer uma comunicação e de fato saber da real necessidade de uma vítima nessa situação, ela tem que estar consciente também. E aí a gente consegue, a partir do protocolo, perceber qual é a particularidade de cada uma delas e já dar essa atenção mais específica, né? A exemplo do autista. Se o solicitante não, né, é uma criança ou um jovem, né, que ele é autista, ele está meio atordoado, não consegue, né, se comunicar, está muito aguçado Eles ali. ficam bem agitados, muito, bem nervosos. Então, a gente já sabe que quando o resgate chega lá, o comandante da guarnição e todos os demais componentes, né, os socorristas, já sabe que tem que chegar com a viatura, né, desligar os efeitos luminosos, os sonoros, até mesmo para não criar mais tensão naquela situação de crise. Eles ficam muito nervosos. E aí a gente pede sempre, né, o contato, né, de um familiar, se ele não estiver ali com alguém, né, que esteja acompanhando naquela ocorrência. E se tiver consciente, a gente faz todo aquele processo de responsividade para ver se ele está de fato consciente. Pergunta que dia da semana, onde ele mora, se faz uso de alguma medicação. Nesse sentido, até mesmo para a gente dar esse maior acolhimento. É o que a gente costuma dizer mesmo, né? Dentro das nossas abordagens. A gente preza sempre pelo atendimento humanizado, indistintamente, independente de quem seja a vítima que está sendo atendida. A Raiz, falando como mãe de um autista, eles têm uma fase, graças a Deus o meu já passou por essa fase, porque eu ficava com o coração na mão, eu não relaxava. É como a gente estava conversando anteriormente aqui com você, eu tive que parar um tempo, né, só para dar uma atenção especializada. Nesse período em que era muito difícil, aquela fasezinha de não poder soltar a mão. Sim.
de não poder soltar a mão. Se você estivesse andando em algum local, soltasse a mão, era um perigo. Nossa, teve uma vez, passei um susto tão grande, por pouco não virou um acidente feio. Eu estava numa borracharia na esquina de casa e ele estava comigo dentro do carro. Sim. E aí, no momento em que eu conversava, foi coisa rápida, piscar de olho. E assim, na avenida, os carros passavam correndo, indo e vindo. Muito carro, muito movimentada a avenida. E ele soltou da minha mão. E eu estava grávida, com uma barriga grande. Nossa, esse dia foi um dia de um susto, que eu não sei como eu sobrevivi àquele susto. Ele já, como é que eu posso te dizer, laudado como autista, a gente já tinha descoberto há um tempo. E ele estava numa fase bem agitada, bem ainda em processo de acompanhamento, de tratamento, eu levando sempre. E nesse momento, ele saiu e foi assim, pro rumo da rua, onde os carros estavam. Gente, foi Deus. Eu peguei a mão assim, segurei pela gola da camisa. E o carro passou. Meu coração veio aqui. É muito difícil. Eles têm essa fase de fugir. Sim. Às vezes, se o portão é fácil de abrir, se ele vê que ele consegue, eles são calados, mas são inteligentes. Quando você pensa que, nossa, ele é calado, vive no mundo dele, não fixa o olhar em nada, mas enquanto que, na verdade, ele já processou tudo. Sim. Ali ao redor dele. Só não faz falar, mas entende tudo ali ao seu redor, né? Sim, em questão de sentimento, do que está acontecendo. E são bem nervosos por conta falando pelo meu, né? Cada um tem sua particularidade. Em relação a barulho, deixam eles muito nervosos. E o medo, assim, é que uma criança dessa venha a fugir, ser atropelado, os pais não estarem por perto, ou por um minutozinho de descuido. Eu não digo nem descuido, que ninguém descuida de uma criança dessa, é muito difícil. Mas pode acontecer, né? E que bom que vocês estão se preparando para isso. Sim. Eu, como mãe de eu fico super feliz em ver. E seria muito bom que outros órgãos tomassem essa atitude também de saber como lidar com as pessoas especiais, com necessidades especiais, que soubessem lidar, fizessem esse trabalho que o Corpo de Bombeiro está aí inserindo nos seus trabalhos, tendo esse conhecimento, tendo essa formação, pegando aí todo esse conhecimento voltado aí para a área das pessoas com necessidades especiais para estar ajudando. Isso é muito bonito. E fala pra gente aí que tipo de técnicas diferentes passarão aí a ser utilizadas. Na verdade, não existe uma técnica específica, né? Como você bem mencionou, né? Cada paciente, no sentido de pessoa, utilizei paciente, mas na verdade é cada vítima, né? Exatamente. No sentido da pessoa atendida pelo bombeiro, a gente vai perceber essa característica dele no local da ocorrência. Então, a questão maior do protocolo é a sensibilidade do atendimento, né? Como a gente já mencionou desde o início, a gente preza pelo atendimento humanizado, mas percebendo que é uma pessoa com deficiência, a gente volta a atenção para promover ali a inclusão e acessibilidade dele. Porque a gente sabe dessas particularidades, né, de cada deficiência. Pelo menos a noção mínima. E a ideia foi essa, né, fomentar dentro da instituição esse conhecimento mínimo da legislação existente e também suscitar ali dentro dos bombeiros a capacitação para essa ocorrência, né, para esse tipo de atendimento. Então, assim, a legislação ela já existe e ela traz tudo detalhadamente, né? Talvez o grande impedimento do avanço na sociedade não é a falta de legislação, mas é a falta do cumprimento do que já existe. Então, o comandante, né, e o subcomandante do Corpo de Bombeiros, sensibilizado com essas questões, eles trouxeram avocou a responsabilidade, né, para nós. Não, a gente não pode, né, tratar diferente as pessoas com deficiências. A gente vai prezar pelo atendimento em que a gente consiga possibilitar para ela o melhor conforto. Então, assim, não existe uma técnica apropriada. E a legislação, ela é bem clara, né, porque a gente tem, inclusive, um hábito cultural de falar quando uma pessoa é deficiente, que ela é deficiente e eu, por não ter nenhuma deficiente visível, sou normal.
e, na verdade, nós somos normais. Ela também é normal. Com certeza. A diferença é que ela tem uma particularidade que Exato. poderia promover para ela uma condição restritiva ali, que nem é limitante também. Eu Isso costumo mesmo. considerar assim, né? Porque eu também sou instrutor da disciplina de atendimento à pessoa com deficiência. Porque além do protocolo, a gente já implementou dentro das nossas ações formativas, né, nos cursos de formação, de aperfeiçoamento, de habilitação, a disciplina de atendimento a PCD. Então eu sempre pontuo, né, que a pessoa com deficiência, ela tem uma restrição, mas não uma limitação. E essa Exato. restrição decorre das barreiras, né, que já existem e são pautadas lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, assim, não é que ela não tenha condição de exercer uma atividade, uma função dentro da sociedade. O problema é que existem essas barreiras e a gente tem que promover sempre essa inclusão e essa acessibilidade. E voltando para o protocolo, de fato, ele não tem assim uma regra engessada de como eu tenho que proceder. O que eu tenho que analisar no momento da ocorrência lá é verificar o cenário, né, da crise, prestar o melhor atendimento. Se ela estiver consciente, eu vou fazer aquela abordagem que eu perceba que ela possa interagir comigo, né, para me mostrar ali onde que ela está sentindo dor, qual é a dificuldade, até mesmo para a gente fazer uma imobilização adequada, se precisa levar para o pronto-socorro, como é que a gente vai estabilizar, mas ela, em todas as fases do atendimento, ela é uma pessoa normal, como qualquer uma outra, né, independente da particularidade da deficiência dela. Isso já é um grande avanço, viu? Sim. Muito bom E é mesmo. muito interessante a gente pontuar sobre isso, porque, como também já falei no princípio, não é um trabalho já conclusivo, né? Até mesmo por conta desses diagnósticos que ainda não foram fechados, de outras deficiências que surgem, né, a cada momento, né? Eu lembro mais recente do TOD, né? Que Exato. é o transtorno opositor desafiador, que até Isso. então eu lembro até o TOC, né? Porque aí vai ter várias nomenclaturas, né? Isso. TDAH, o TEA, o TOD, o Tem TOC. muitos. Então, assim, a cada momento, né, conforme a ciência vai se evoluindo, vai fechando o diagnóstico, vai detectando uma particularidade, direcionando para uma característica que leva para uma deficiência, né? Então, assim, o protocolo ele vai passar por revisão, ainda não temos o consenso de se vai ser a cada 2 anos ou a cada 3 anos, mas ele vai ter essa revisão protocolar até mesmo para adequar com as novas, né, deficiências que venham a surgir. Mas a intenção principal do protocolo é exatamente essa, proporcionar para essas pessoas que necessitam do apoio do bombeiro ou que ligam 93, um atendimento mais inclusivo e humanizado. Que maravilha, fico maravilhada vendo você falar isso. E tem tudo para dar certo. Sim. Tem tudo para dar certo, porque é muita carência em relação a isso. É como eu volto a falar. Se todos os órgãos tivessem essa iniciativa, essa atitude, tudo ficaria tão melhor, tão mais fácil para as famílias, para eles mesmos, né? Sim. E é bom, né, assim, a gente destacar, porque isso de fato se tornou bem sensível, mas foi muito receptivo dentro da corporação mesmo. Até pelos nossos militares, porque muitas pessoas tem alguém na família, ou, né, algum parente ou algum amigo que em algum momento eles vão ter ali um exemplo de alguém com deficiência. E assim a gente conseguiu capacitar, não vou dizer a totalidade do efetivo, porque a gente ainda está em fase, né, de apresentação no sentido geral mesmo, né? O protocolo foi lançado porque, como ele é direcionado para o operacional, então todas as companhias, tanto da capital como do interior, já passaram pelas instruções de nivelamento, digamos assim. Fora o curso de formação de sargento que ele já traz, né, no componente curricular dele lá, na grade de ensino, uma ementa voltada para a disciplina de atendimento à pessoa com deficiência. E
a intenção é essa. Sempre que a gente perceber que há necessidade de melhorar, né, a nossa política de comando é essa, de prestar o que o comandante, né, costuma dizer nas nossas formaturas, né, nas nossas solenidades internas, ele costuma prezar por isso, né? A pauta é sempre o atendimento humanizado. Então, a gente não foge desse conceito no sentido de que é um atendimento para todas as pessoas indistintamente. Que legal. Eu já tenho assim uma admiração. Eu acho o Corpo de Bombeiros nossos heróis. E agora, vendo com essa atitude, com essa iniciativa, que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai alavancar aí para frente. Vocês são completos agora. Como mãe, né? De Sim. Realmente. E como é que está sendo aí feitos os treinamentos com os agentes do Corpo de Bombeiros? A gente, nesse mês de setembro, né, que passou agora, e é interessante porque dia 21 de setembro foi celebrado o Dia Nacional da Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sim. Então, durante esse mês de setembro todo, a gente fez as capacitações. Fomos para as companhias do interior, né, que são sediadas em Caracaraí, Rorainópolis e Pacaraima, e finalizamos todas essas instruções aqui mesmo no efetivo operacional da capital. E assim, apesar dessas instruções, ela já faz parte também do nosso planejamento de instrução diária, que são as instruções que a gente traz todo dia, tem uma instrução. Então, ela se repete a cada 3 meses, né? Por exemplo, hoje eu vou falar sobre primeiros socorros, né? O que foi que houve de atualização nos protocolos de atendimento. E aí, todas as guarnições que compõem a nossa escala operacional, né? O serviço diário, elas têm esse momento ali de capacitação, né, de renovação do conhecimento, e daqui a 3 meses, de novo, se houver alguma mudança no protocolo, e da mesma forma, o atendimento à pessoa com deficiência, ele entra dentro dessa diretriz de instruções diárias. A cada 3 meses, né, para estar lá o efetivo sendo atualizado, até mesmo porque a gente esquece muita particularidade. Se a gente for considerar a legislação, a gente, para o protocolo, no nosso caso, né, no âmbito interno, a gente definiu 5 deficiências, que seria a deficiência física, né, a deficiência visual, auditiva, a mental, intelectual e sensorial, que é um grupo apenas, e a 5ª deficiência, que seriam deficiências múltiplas, que é aquela pessoa com deficiência que ela apresenta mais de uma. E até isso o protocolo ele direciona para a gente. Quando a vítima ela for considerada uma pessoa com deficiência múltipla, a gente vai olhar lá no fluxograma do protocolo e a gente vai dar prioridade para aquela deficiência que mais for crítica ali naquela situação. Porque a gente sabe, né? É uma característica muito comum também das pessoas que têm alguma deficiência mais congênita, digamos assim, geralmente ela vem associada, né, com alguma doença também, mas isso não quer dizer que uma pessoa deficiente, ela é uma pessoa, né, doente, e a gente tem que saber também distinguir isso, né, que deficiência é diferente de doença. O que eu costumo dizer é isso, né, que deficiência é como a gente pode se destacar assim, é um déficit, né? A pessoa tem uma falta de algo que eu, enquanto uma pessoa comum, diria que não tenho, né? Aquela questão que se pesa para mim ali no meu dia a dia. Exatamente, ela tem uma deficiência em certa parte do corpo dela. Sim. Né? E muitos também não são deficiências, são síndromes. Exato. Né? E é isso, eu acho que vocês abrangeram um todo aí, pegaram um todo. E por que foi que o Corpo de Bombeiros viu aí a necessidade de implementar esse protocolo aqui em Roraima? É interessante porque perpassa por vários aspectos, né? Desde lá da nossa diretoria de ensino, porque a gente já tem o Corpo de Bombeiros, assim como a Polícia Militar, que são as
as forças auxiliares, né, no caso estadual, e nós, né, essas duas corporações, a gente tem o mesmo estatuto, né, temos a mesma legislação, a lei orgânica que é diferente, que vai definir a atribuição de cada uma delas, mas assim, nós fazemos parte do Sistema Único de Segurança Pública, e lá ele prevê algumas diretrizes. E quando a gente fala assim, no sentido do que é a definição de bombeiro, quando alguém pergunta o que é o ser bombeiro, a gente costuma dizer, e como está lá na nossa legislação, nós somos agentes de segurança pública e defesa social. Então, essa defesa social é exatamente isso, né? Ela abrange 3 vertentes, que é a garantia dos direitos individuais e coletivos, a segurança pública e o enfrentamento da calamidade. Então, o comando sensibilizado com essa situação, até mesmo na instituição da comissão, para fazer esses trabalhos técnicos, ele prezou para pegar ali, tentar nomear pessoas que tivessem afinidade com o tema. E, inclusive, o subcomandante, ele também tem na família dele, né? Filhos diagnosticados com autismo. Então, os membros hoje, somos 4 membros da comissão, né? Um major, eu, capitão e 2 tenentes. Desses 4, 3 têm, né, algum exemplo de pessoa com deficiência dentro do seu seio familiar. E a Tenente Formoso, que é uma das que compõe a comissão também, ela, pelo fato de ser pedagoga, né, para direcionar qual a diretriz melhor, o que atender. Fora que a gente teve também toda a parceria da CETRABS por meio do COED, que é o Conselho Estadual do Direito das Pessoas com Deficiência. Então, como é um conselho e eles têm representação de cada uma dessas digamos, população, né, com deficiência, fora outros órgãos que fazem parte, a gente reunido, né, conseguiu olhar ali o que é necessário, o que precisa fomentar, o que precisa incluir, qual é o conhecimento mínimo, porque a legislação ela já existe. E se a gente for considerar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é de 2015, né? Então a gente vai fazer 10 anos, mas né, ano que vem faria 10 anos do estatuto, mas e de fato efetivo que foi feito? Nada, né? Assim, a gente não vê uma ação que ela é aplicável. Exatamente. Então, assim, é mais uma questão atitudinal, digamos assim, e o comando entende isso, né, do Corpo de Bombeiros, que a gente precisa fazer valer apenas o direito das pessoas, seja ela deficiente ou não. Né? Então, assim, o protocolo ele é isso, ele foi direcionado, ele surgiu a partir desse interesse do comando sensibilizado pelo assunto e até mesmo porque é uma necessidade que ela é atual, né? A gente olha assim e não se dá mais para considerar esse assunto, esse contexto relegado a segundo plano. As pessoas com deficiências, elas estão presentes a cada dia mais na sociedade e elas vão ocupar o espaço delas e elas têm os direitos delas, elas sabem, né, aonde elas recorrerem. Então, assim, nada mais justo, digno, né, e o mínimo que a gente poderia fazer é prestar esse atendimento inclusivo e humanizado. Exatamente. E hoje, assim, com o avanço dos estudos, a gente vê que cada mais estão detectando mais pessoas, Sim. principalmente no autismo. O autismo antes era um tabu, era uma coisa que muita gente desconhecia. Sim. E ele, com o passar dos anos, não é que tem aumentado, é que as pessoas têm estudado mais, pesquisado mais e entrado mais a fundo nesse assunto para estudar todas as características que são muito diferentes de um para o outro. Tem muitas características parecidas que é típica do autista, mas com diferentes graus, né, de pessoa para pessoa. Então, cada dia, hoje, pessoas adultas que vão levar o filho que foi detectado ali com autismo e, de repente, aquela pessoa se descobriu autista também. Não sabia. Levando o filho, o especialista que estava ali acompanhando acabou detectando também ou no pai, ou na mãe, Sim, ou em alguém mais, algum exatamente. membro da família, e assim vai. E por isso essa importância tão grande. É como eu digo, seria bom que todos tivessem esse olhar especial, porque hoje a demanda está grande, está muito grande. Isso é um direito, é um respeito, é um olhar carinhoso, né, às pessoas que têm deficiência.
E vocês disseram aí que a iniciativa é pioneira no país, né? E por que ela ainda não foi implementada em outros estados? Pois é, né? É interessante porque, assim, a gente não pode falar pelos demais, né? A gente fala por Sim, nós mesmos. verdade. A gente fala, né? Foi veiculado que talvez seja, de fato, aqui no norte, pelo menos, eu acredito que seja a primeira. Na verdade, já existe protocolos de atendimento à pessoa com deficiência em outras unidades da federação, em outras instituições, em outros corpos de bombeiros. Só que o que a gente percebeu durante os nossos estudos, né, os nossos levantamentos, apontamentos, existem, mas ele é específico. Por exemplo, tem protocolo para atendimento autista, especificamente. Tem um protocolo para outra característica, né, outra deficiência. No nosso caso, a gente não fez particularizado, a gente não distinguiu especificamente um manual só para isso ou só para aquilo. O manual ele envolve todas as deficiências previstas na lei. Então, assim, quando a gente fala, talvez aqui em Roraima, né, e no norte seja o primeiro, porque de fato nas nossas pesquisas a gente não achou nenhum exemplar, até mesmo para a gente poder ter uma noção, né, ali de um direcionamento referencial, né, teórico, para a gente poder buscar ali como que foi produzido. Então a gente não encontrou nada semelhante no sentido de várias deficiências, né? E sim, né, de uma particularidade diferente. Por exemplo, em Minas, eu acho que em São Paulo, eu não vou saber lembrar aqui, né, precisar, né, mas Curitiba, eles têm um protocolo de atendimento, só que é direcionado, é só para o autismo, por exemplo. Né, o protocolo só para o autismo. E no nosso caso, a gente tentou colocar para todas as deficiências previstas ali dentro da legislação, né, dentro da Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que também é a mesma lei, né, chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha que maravilha, vocês já englobaram assim um pouco mais. Eu Sim. acredito que o pessoal de Curitiba, eles tenham pensado no autismo porque ele é realmente uma incógnita. Sim. É muito difícil de lidar, até a gente, quanto pais de crianças com autismo, embora você tenha conhecido seu filho ali desde que nasceu e na sua evolução do dia a dia, ainda a gente sim encontra muita dificuldade. Sim, muita. E como bem você pontuou, né, a questão do autismo hoje ele ser muito mais presente na sociedade. E se a gente for analisar, né, vários perfis biográficos, né, muitas referências literárias, a gente vai perceber aí várias celebridades que elas são diagnosticadas com autismo. Lá muito tempo atrás, né, o próprio jogador Messi, né, Sim. ele é autista. Então, assim, se a gente for pegar muitas referências biográficas, a gente vai ver essas particularidades. O grande desafio nosso, digamos hoje, é tentar sempre, né, possibilitar essa capacitação mínima para a gente saber direcionar ali, porque a gente não sabe o destino que nos reserva, né, de uma ocorrência. Então a gente se antecipou nesse sentido, porque a gente não sabe o momento da ocorrência, quem a gente vai abordar, qual a situação da vítima, né, quando o bombeiro for acionado para fazer esse socorro. E as medidas já estão valendo? Já. E quem solicitar ajuda com uma ocorrência já poderá receber esse tipo de atendimento? Sim. Que maravilha. Já, como eu falei, todo o efetivo operacional, quando eu falo operacional, são aquelas pessoas que concorrem ao serviço diário. Apesar de que quem é operacional, ele também é administrativo, só que a gente focou no operacional primeiramente, né, justamente para poder lançar o manual, para esse efetivo que presta o socorro diário, ele já está capacitado desde a central de atendimento lá, o 93, desde a recepção da ligação, né? Então, esses militares já estão capacitados, a gente já formou a primeira turma também de sargento, com a disciplina de atendimento ao APCD,
Foi o último curso de formação de sargento. Os militares, 30 sargentos, eles já têm essa noção mínima ali, inclusive de Libras, né? Já tem um conhecimento do alfabeto datilológico, já sabe se comunicar, pelo menos se apresentar como bombeiro, quem eu sou, fazer né, o gestual ali mínimo de Libras, ainda que a pessoa não seja o detentor, né, do conhecimento em Libras, mas ele já sabe perguntar onde sente a dor, onde incomoda, né? Faz aquelas perguntas básicas ali para iniciar o atendimento. E isso, assim, são estudos que a gente pretende avançar dentro da corporação. A gente também já tem, né, uma proposta da implementação da disciplina de Libras aplicada para o Corpo de Bombeiro, que é direcionado para atividade. E tudo isso também tem que passar pela política de comando, né, por meio da nossa diretoria de ensino e pesquisa, que aí ela vai ver lá, né, o curso de sargento, ele é composto por 40 disciplinas. Vamos acrescentar mais uma. Quantas, né? Qual a carga horária? O inventário mínimo ali que deve conter. Porque a gente sabe, por exemplo, Libras é uma língua, né? É como Exato. outra língua qualquer. Se a gente for Uma aqui forma de se comunicar. a gente for aqui na Universidade Federal e você quer fazer o curso de Libras, é como se você estivesse fazendo uma licenciatura em letras, com habilitação em inglês, espanhol. Você vai levar 4 anos estudando. Então, é algo também que precisa ser estudado, precisa ser pensado, porque eu vou reduzir o universo de uma faculdade de 4 anos em uma disciplina de 30 horas. Então, tudo a gente tem que pensar, né? O nosso protocolo, ele é incipiente ali, né? Mas é um primeiro passo que precisa ser dado para a gente sair da inércia, né? E fazer valer a pena, né? A legislação e o que tem previsto em vigor hoje para atender essas pessoas. E a raiz, o protocolo de atendimento, ele valerá para todo o estado, incluindo também as comunidades da zona rural? Na verdade, assim, quando a gente fala o protocolo, ele é interno, ele é nosso, né? Mas ele não faz distinção de abrangência. É para atender todas as pessoas. No estado onde o bombeiro for, né, por exemplo, ele vai levar consigo esse conhecimento. E para cada companhia, né, para cada viatura, vai ter esse protocolozinho lá. Precisou, tirou uma dúvida, ele recorre lá no protocolo e vai exatamente na página correspondente, porque já está dividido, né? Por exemplo, para cada companhia é uma cor. Então, se eu sou do resgate, eu já abro lá na cor correspondente e vejo o que é que eu tenho que fazer, né? Se eu tiver fora do meu contexto urbano aqui, por exemplo, em uma outra situação de uma ocorrência que eu recebi pela Central 93, mas eu não tenho muito detalhes dessa ocorrência, até mesmo porque, digamos que seja numa comunidade lá no Iramutã, eles não vão ter esse recurso, né, tecnológico para passar tudo, mas a gente sabe que tem uma ocorrência. O bombeiro vai, de qualquer forma. A gente não deixa de atender pelo fato de não saber qual é a situação da vítima. A gente vai até lá, ainda que seja inverídico, né, mas a gente foi até o local e o nosso relatório final é a ocorrência não atendida porque ela não existia. Mas a gente desloca até o local, até o pedido do socorro. Olha só, e falando nisso, antigamente a gente ouvia muito falar em trote, né? Sim. O pessoal pegava o telefone, passava informação incorreta, às vezes muito menino brincando, fazendo o que não devia, pessoas desocupadas. Hoje isso ainda ocorre? Ocorre, mas com menos frequência, porque agora a gente tem um sistema informatizado, né? Então, assim, e a gente sabe que tem a lei do trote também, né? A pessoa que promove esse tipo de acontecimento, ele está passivo ali de ser penalizado, né? De ser multado. Mas, assim, a gente já consegue perceber o que é um trote, o que não é um trote. Mas, às vezes, como é uma ocorrência de bombeiro, por exemplo, o nosso canal de emergência é o 93. Aí, digamos que um local mais afastado da cidade, em que não pega, né, a telefonia, só pega o WhatsApp. A pessoa, ela pode ligar, né, fazer uma chamada de vídeo, ou então, às vezes, ele não tem esse recurso, então a gente não tem como saber se é verídico ou não. Na capital, a gente já sabe, né, ou então nos municípios,
maiores, a gente já sabe porque começa a demandar várias pessoas, né? Ligou um aqui, ligou outro aqui, que acaba até congestionando, porque todo mundo está vendo o sinistro, o perigo e Aí está você acionando. sabe que... Mas quando é um lugar afastado, que às vezes é um ribeirinho que mora lá na comunidade, né? Ou então um naufrágio, a canoa dele virou e ele perdeu alguma coisa e ele liga ali. A gente não tem como entrar em contato com a comunidade ou então para saber se é verídico ou não, mas a gente faz dentro das nossas condições, a gente analisa tudo, né, e consegue hoje em dia identificar o que é trote e o que não é trote. Muito bem. E algo mais a nos acrescentar para a gente estar finalizando aqui esse nosso bate-papo super informativo? Só temos que agradecer, né, a oportunidade, o convite e trazer sempre nessa orientação de que o bombeiro ele está sempre disposto a prestar um serviço de qualidade, né? A intenção é essa, de sempre promover essa acessibilidade e inclusão. Nós que agradecemos, Capitão Arraes aí, pelas informações maravilhosas, essa inovação que tem tudo para dar certo, está dando certo, né? Sim. Maravilha. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, nós acabamos de ter um bate-papo muito informativo com o Corpo de Bombeiros, que lança aí o manual com os protocolos de atendimento a PCDs, que é pessoas com deficiências. Olha que maravilha, eles estão se preparando cada vez mais, se capacitando para atender as nossas crianças, pessoas com deficiências. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E nós vamos ficando por aqui. Acompanhe os nossos conteúdos pelas redes sociais, Rádio Defensoria, Entrevistas DPE, no YouTube, Deezer e Spotify também. Lá estará todos os nossos conteúdos, muito informativo para você. Eu sou Adriana Paulino, nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.